Entre os cerca de 25.000 soldados brasileiros que combateram as tropas nazistas de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, estavam dezenas de indígenas, de etnias como Terena, Cajueiro, Quiniquinal e Guarani. Os indígenas integraram a FEB, Força Expedicionária Brasileira, espalhados em diferentes divisões como infantaria, responsável por atacar e defender, e engenharia, com funções como desmontar armadilhas, desarmar minas e até abrir estradas. O Brasil declarou guerra a Hitler em 1942, depois que 35 navios brasileiros foram atacados na costa brasileira e 32 afundaram, deixando centenas de mortos. Os soldados embarcaram para a Itália em 1944. As tropas atuaram na Itália, onde venceram batalhas históricas, como as de Monte Castelo e Castelnuovo. A FEB era um recorte do Brasil e diversa como o próprio país. Havia negros, indígenas e até comunistas. Diversos indígenas integravam o 9º Batalhão de Engenharia, que chegou a capturar uma bandeira nazista quando rendeu a 148ª Infantaria do Exército Alemão em abril de 1945. Cerca de 20.000 soldados alemães se renderam aos brasileiros. A bandeira está preservada e exposta no Museu Marechal José Machado Lopes, em Aquidauana, a 118 quilômetros de Campo Grande. A maioria dos indígenas identificados por pesquisadores é de Mato Grosso do Sul. Na aldeia de Ipeg, em Aquidauana, é possível encontrar o túmulo de Irineu Mamed, indígena terena que foi soldado do 1º Regimento de Infantaria, o mesmo que atuou na tomada de Monte Castelo, um morro íngreme de 977 metros. Naquele inverno de 1945, coberto de neve, o domínio do local era fundamental para barrar as tropas de Hitler na Itália. Os pracinhas brasileiros durante e após a guerra eram tratados como heróis pelos italianos libertados do domínio nazista. Além do trauma da guerra, os veteranos testemunharam o acaso dos anos que seguiram a extinção da FEB, quando eram vistos com desconfiança pelo próprio governo. Enfrentaram ainda a discriminação pela condição indígena ou negra. Não se sabe exatamente a proporção de negros e mulatos na FEB. Não se tem estatística porque uma lei de 1937 proibia documentos oficiais de mencionarem raças, mas o provável é que o número de negros e mulatos estivesse em torno de 30%. No fronte, todo mundo era igual. No livro Cruzes Brancas, Diário de um Pracinha, por exemplo, Joaquim Xavier da Silveira lembra de um soldado de nome Pedro que era espírita, mas que também acreditava no catolicismo e mesmo em práticas hinduístas. Entre os evangélicos, o nome que se destacava era o do capelão João Filson Soria, da Igreja Batista, conhecido pelo coral que organizava junto à FEB e pelo desprendimento ao percorrer os campos de batalha em meio às batalhas, com balas cortando o ar ao redor. Em resumo, a FEB era uma boa amostra do Brasil e de sua diversidade, tanto de gente quanto de pensamentos e crenças. Diferente de hoje, quando brasileiros se colocam contra brasileiros pelos mais diversos motivos, pelo menos contra o nazifascismo todos se uniram, o que levou o Brasil à vitória na Segunda Guerra Mundial. Inscreva-se no canal. Dê uma curtida. Obrigado pela visita, combatente. Até a próxima.